Estava entre os destaques ainda de hoje daqui do Jornal da CBN. Logo na abertura trouxemos essa informação do campo da economia, mostrando que a Ibovespa, né, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou acima dos 150 mil pontos pela primeira vez. Novo recorde, ultrapassou ontem os 150 mil pontos, registrou o sexto recorde seguido. O principal índice da Bolsa Brasileira avançou 0,61%, fechando então aos 150.454 pontos. O que isso significa? Por que isso está acontecendo dessa maneira agora? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research, a quem a gente agradece pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Gustavo, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês. Gustavo Sung, o que está impulsionando a Bolsa de Valores de São Paulo? Eu gosto sempre de citar alguns fatores que conjuntamente levaram o Ibovespa a ultrapassar 150 mil pontos, novo recorde histórico. Primeiro, um cenário externo mais favorável. A perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos, que ocorreu na semana passada, deve continuar ocorrendo com expectativas do mercado, e só aumenta o apetite ao risco, a renda variável. E o Brasil está bem posicionado como um país emergente. Além disso, eu gosto de citar outro fator, que foi o recente acordo entre os Estados Unidos e China, diminuindo as tensões em relação à guerra comercial. Eles conseguiram finalmente se encontrar, isso trouxe um outro alívio importante. O Brasil também conseguiu voltar a conversar com os Estados Unidos, também esse é um fator importante. E para finalizar, aqui no Brasil, a perspectiva que em breve teremos cortes de juros aqui no Brasil, mais para o primeiro trimestre, mas o mercado sempre se antecipa antes da decisão em si. Então a perspectiva é que nos próximos 6 meses tenhamos juros mais baixos. Isso também aumenta o apetite do investidor. Então, esses conjuntos de fatores levaram o Ibovespa a bater novos recordes. E com a perspectiva de o Brasil avançar em alguma espécie de acordo com os Estados Unidos na questão do tarifaço, pode fazer com que a Bolsa brasileira tenha índices ainda mais positivos? Acredito que sim. Toda vez que tivermos notícias positivas em relação ao comércio internacional, há um canal de comunicação que, de certa forma, estava entupido desde o 9 de julho, que tivemos tarifas de 50% para todos os produtos brasileiros que chegavam lá. Agora temos um clima mais positivo no ponto de vista econômico. E a tentativa de termos novos acordos, provavelmente o Brasil vai tentar reduzir as tarifas para carne, para o café, que estão ainda em 50%, e o Brasil, consequentemente, vai ter que abrir seus mercados também para os produtos americanos. O etanol de milho é um deles, e outro ponto que são as famosas terras raras, metais importantes para a indústria norte-americana, para a produção de chips, semicondutores, indústria bélica. Então são itens importantes. O Brasil é o segundo país com maior reserva de terras raras. Então, é um insumo importante para os Estados Unidos e, consequentemente, isso traz um certo alívio que pode impactar a Bolsa positivamente. Você, na sua primeira análise, Gustavo Sung, lembrou sobre taxas de juros aqui no Brasil e quais seriam as perspectivas. Temos reunião do Copom nessa semana. Não é mudança para agora? Não, é uma mudança futura. A perspectiva nossa é que o Banco Central ainda mantenha a taxa de juros em 15%, fique nesse piloto automático, que eu gosto de citar, porque ainda a economia brasileira está num processo de transição. Ainda precisa ocorrer alguns processos para que o cenário se consolide e o Banco Central tenha mais segurança para iniciar o corte de juros. E nesse período de transição, a gente está observando dados mais benignos de inflação, de uma desaceleração da atividade econômica, um arrefecimento do crédito, itens importantes para o Banco Central já sentiram um certo alívio. E o mercado, ele gosta de se animar diante desses dados, de que em breve nós poderemos começar a discutir corte de juros. Isso também é um impulso para a nossa Bolsa. Aí a gente acaba de ouvir você falando aí sobre o desempenho da Bolsa, recorde atrás de recorde. Então a gente sai correndo e bota todo o dinheiro lá na Bolsa, no mercado de ações. Qual é o controle que a gente tem que ter? Qual é o cuidado que a gente tem que ter no momento de euforia? Eu sempre gosto de citar que momentos de euforia sempre tem que tomar cuidado e momentos de tensão também tem que tomar cuidado para não querer sair vendendo tudo. Quando a gente olha a parte de investimentos, a primeira pergunta que eu gosto sempre de fazer é:
Qual que é o seu perfil de investimento? Você aguenta a volatilidade? Se um dia a bolsa cair 30%, você aguenta esse nível de risco? Como que está a sua carteira? Quais que são os seus objetivos de médio, longo prazo? Aposentadoria, comprar uma casa, comprar um carro? Eu acho que essas são as perguntas antes de você tomar qualquer decisão. E sempre, nunca compre coisas que estão subindo porque estão subindo. Você tem que comprar empresas bem fundamentadas, aquelas que podem trazer uma valorização no longo prazo, que tem uma boa margem de segurança, porque no fundo, nesses momentos de euforia, a gente pode tomar decisões precipitadas. E a gente sempre tem que ter uma estratégia resiliente que possa surfar independente do movimento e que te traga segurança para os seus objetivos que você tenha na sua vida. Gustavo Sung, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês, fico sempre à disposição. Obrigada. Gustavo Sung é economista-chefe da Suno Research e conversou com você no Jornal da CBN, agora que são 7h41.